O buquê chegou às 10h15 da manhã, quando Débora ainda estava sentada à mesa da cozinha, mexendo o café já frio e tentando convencer a si mesma de que aquele dia dos namorados seria diferente. As rosas eram vermelhas demais, exuberantes demais, perfeitas demais. Não combinavam com a frieza que vinha ocupando o lugar do amor no casamento dela com Fernando. No cartão, escrito com uma caligrafia firme e segura, havia uma frase que fez o coração dela acelerar antes mesmo de terminar de ler. Mal posso esperar pela nossa noite. Você é a única mulher da minha vida. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Talvez fosse um recomeço. Talvez ele estivesse tentando surpreendê-la. Mas Fernando nunca escrevia à mão. Nunca planejava surpresas. Nunca usava frases tão intensas. Ele mal dizia "eu te amo" sem parecer distraído. Débora virou o cartão procurando a assinatura. Não havia nome. Apenas aquela frase carregada demais. Íntima demais. Ela pegou o celular e ligou para ele. Chamou até cair na caixa postal. Mandou mensagem perguntando sobre as flores. Visualizado. Nenhuma resposta. O silêncio começou a pesar mais do que deveria. O desconforto veio como uma sombra. Então o celular vibrou outra vez. Número desconhecido. Apenas uma mensagem curta. Espero que tenha gostado do meu presente. O sangue de Débora pareceu gelar nas veias. Não era erro. Não era engano. Era provocação. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Ainda não. Talvez houvesse uma explicação. Talvez fosse alguma brincadeira cruel. Talvez estivesse exagerando. Mas, no fundo, algo dentro dela já sabia. Aquilo não era romantismo. Era aviso. Naquela manhã, Débora ainda não entendia. Mas o buquê não tinha sido enviado por amor. Tinha sido enviado para ferir. E alguém queria que ela soubesse exatamente disso. Se você já recebeu um sinal que parecia pequeno demais, mas no fundo sabia que era o começo de algo grande, se inscreva agora porque essa história só está começando. Débora passou o restante da manhã olhando para o celular como se ele pudesse responder por si só. A mensagem do número desconhecido continuava ali, fria, curta, quase debochada. Espero que tenha gostado do meu presente. Não havia erro. Não havia dúvida. Alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Ela respirou fundo e decidiu responder. Os dedos tremiam enquanto digitava apenas uma pergunta. Quem é você? A resposta não demorou nem 2 minutos. Como se a outra pessoa estivesse esperando ansiosamente por aquele momento. Alguém que divide o que é seu. O mundo pareceu encolher ao redor dela. O café caiu da mão e manchou a toalha da mesa, mas Débora mal percebeu. A frase não era apenas provocação. Era declaração de território. Era guerra silenciosa. Tentou ligar novamente para Fernando. Caixa postal. Mandou outra mensagem. Precisamos conversar. Visualizado. Nenhuma resposta. O silêncio dele agora gritava mais alto do que qualquer confissão poderia gritar. O celular vibrou outra vez. Dessa vez, uma foto. Um restaurante elegante, luz baixa, 2 taças de vinho já servidas. Na legenda, apenas 3 palavras. Nossa noite especial. Débora sentiu o estômago revirar. Aquilo estava acontecendo naquele momento. Ela não chorou. Não ainda. A dor veio primeiro como incredulidade. Como se fosse impossível que o homem com quem dividiu anos de vida estivesse sentado à mesa com outra mulher, enquanto ela segurava um buquê que não era para celebrar amor, mas para anunciar substituição. E ali, pela primeira vez, Débora sentiu algo além da tristeza. Não era força ainda. Era uma centelha. Uma pequena e silenciosa decisão de que ela não seria humilhada sem entender cada detalhe do que estava acontecendo. Se você acha que o pior já aconteceu, espere até descobrir quem realmente está por trás desse jogo. Débora não foi ao restaurante. Não fez escândalo. Não ligou novamente. Em vez disso,
Sentou no sofá com o celular nas mãos e começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Ela decidiu observar cada detalhe, cada pista. Cada silêncio de Fernando começava a fazer sentido agora. Ela abriu as redes sociais dele. Nada demais. Fotos antigas. Postagens neutras. Mas algo chamou sua atenção. Uma curtida recente em uma foto de uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Cabelo longo, sorriso confiante, olhar direto demais para a câmera. O nome estava ali, simples e direto. Daniela. Débora clicou no perfil. Público. Fotos frequentes. Restaurantes sofisticados. Taças de vinho. Lugares que pareciam familiares demais. O mesmo restaurante da foto que havia recebido minutos antes estava ali, marcado em uma postagem da semana passada. A legenda dizia apenas: algumas noites valem a pena. O coração dela apertou com força. Ela começou a descer as fotos antigas, uma por uma, como se estivesse montando um quebra-cabeça doloroso. Em uma delas, o reflexo de um relógio masculino na mesa. O mesmo modelo que Fernando usava todos os dias. O mesmo arranhão discreto no canto da pulseira. O ar começou a faltar. Não era mais suspeita. Era evidência. Daniela não era um erro. Não era recente. Aquilo já estava acontecendo há tempo suficiente para deixar rastros. Então o celular vibrou novamente. A mesma conversa. Outra mensagem. Ele ainda não chegou em casa? Débora sentiu o rosto esquentar. A provocação era calculada. Daniela sabia exatamente o que estava fazendo. E pela primeira vez, Débora deixou as lágrimas caírem. Não por fraqueza, mas pela sensação devastadora de perceber que estava sendo observada, testada, provocada. Aquela mulher não queria apenas Fernando. Ela queria que Débora soubesse que estava perdendo. Mas algo começou a mudar ali. Entre uma lágrima e outra, nasceu uma decisão silenciosa. Ela não iria reagir impulsivamente. Não iria implorar. Não iria gritar. Se havia um jogo sendo jogado, ela aprenderia as regras. E Daniela ainda não fazia ideia de que estava despertando uma mulher que jamais aceitaria ser descartada em silêncio. Débora passou a madrugada em claro. Não por desespero escandaloso, mas por aquela dor silenciosa que aperta o peito e não deixa o corpo descansar. Fernando só chegou depois da meia-noite. Entrou em casa com um cheiro de perfume que não era dela e um sorriso cansado demais para ser convincente. Disse que a reunião tinha se estendido. Nem olhou para o buquê sobre a mesa. Ela fingiu normalidade. Perguntou se ele queria jantar. Ele respondeu que já tinha comido. O detalhe parecia pequeno, mas a foto do restaurante ainda estava gravada na memória dela. 2 taças de vinho. 2 pessoas brindando algo que não era trabalho. Quando Fernando foi tomar banho, Débora fez algo que sempre jurou que nunca faria. Pegou o celular dele. A senha ainda era a mesma data do aniversário dela. Aquilo doeu mais do que qualquer mensagem poderia doer. Ela abriu as conversas. Nada suspeito. Tudo limpo demais. Limpo demais a ponto de parecer ensaiado. Mas no histórico de notificações apagadas havia um nome que ela já conhecia. Daniela. O coração disparou. Não havia conversa visível, mas havia ligações frequentes apagadas. Todas em horários que coincidiam com reuniões, jantares de negócios, compromissos inesperados. O padrão era claro demais para ser ignorado. Débora sentiu o chão se mover sob os pés. Não era um erro recente. Não era um deslize. Aquilo era uma segunda vida. Organizada. Planejada. Sustentada por mentiras diárias que ela engoliu por meses. Ela colocou o celular de volta no lugar antes que ele saísse do banho. Quando Fernando voltou para o quarto, ela já estava deitada, fingindo dormir. Mas por dentro, algo havia mudado. A mulher que acreditava em coincidências estava desaparecendo. No lugar dela, começava a nascer alguém que queria respostas.
E, enquanto Daniela dormia tranquila acreditando que estava no controle da situação, Débora começou a entender que o jogo não era apenas sobre amor, era sobre poder. Na manhã seguinte, enquanto Fernando saía apressado dizendo que teria mais compromissos inesperados, Débora ficou parada na porta observando o carro desaparecer na esquina. Pela primeira vez, ela não sentiu vontade de implorar explicações. Sentiu vontade de entender até onde aquilo iria. O celular vibrou pouco depois. Não era mensagem privada. Era uma notificação de rede social. Daniela havia postado uma nova foto. O mesmo restaurante. A mesma iluminação baixa. A legenda, curta e venenosa. Alguns homens sabem exatamente quem escolher. O coração de Débora disparou. Não era coincidência. Não era descuido. Era mensagem direta. Daniela queria que ela visse. Queria que ela sentisse. Queria que duvidasse de si mesma. Ela abriu os comentários. Amigos elogiando. Corações. Emojis insinuantes. E, entre eles, um perfil falso que comentava sempre nas fotos de Daniela. Um perfil masculino, sem foto, sem seguidores, criado há poucos meses. O tipo de perfil que alguém usaria para observar sem ser notado. Débora clicou. Pouca informação. Mas em uma das raras curtidas daquele perfil, estava uma foto antiga dela mesma, postada anos atrás, em um aniversário de casamento. A legenda dizia: para sempre nós dois. O ar pareceu sumir do ambiente. Aquilo não era apenas traição. Era monitoramento. Daniela não estava apenas vivendo um caso. Ela estava estudando a esposa. Sabendo dos aniversários. Sabendo das datas. Sabendo do que significava aquele dia dos namorados. Minutos depois, outra mensagem privada chegou. Ele já percebeu que você está distante? O sangue de Débora gelou. Daniela não estava apenas provocando. Ela estava testando. Medindo reações. E ali, pela primeira vez, Débora sentiu algo diferente da dor. Não era força ainda. Mas era lucidez. Daniela queria guerra emocional. Fernando queria conforto em duas vidas paralelas. Só que nenhum dos dois imaginava que a mulher que eles julgavam frágil estava começando a acordar. E quando uma mulher acorda, dificilmente alguém está preparado para o que vem depois. Débora passou o dia inteiro em silêncio. Não respondeu às provocações. Não comentou nas fotos. Não enviou mensagens impulsivas. Enquanto Daniela esperava a reação, recebeu ausência. E a ausência, às vezes, é mais desconcertante do que qualquer grito. À noite, quando Fernando voltou para casa, ela o recebeu com um sorriso sereno demais para quem havia passado o dia inteiro desmontando mentiras. Preparou o jantar. Perguntou sobre o trabalho. Ouviu cada detalhe inventado com atenção quase carinhosa. Ele parecia confortável, seguro de que tinha controle absoluto da situação. Mas, enquanto ele falava, Débora observava. Pequenos gestos. O celular sempre virado para baixo sobre a mesa. O nervosismo discreto quando chegava uma notificação. O cuidado exagerado ao levar o aparelho até o banheiro. Coisas que antes passavam despercebidas agora gritavam evidência. Depois do jantar, ela fez algo inesperado. Aproximou-se dele, tocou seu braço com suavidade e perguntou se poderiam viajar no fim de semana, só os dois. Fernando hesitou por milésimos de segundo antes de sorrir e dizer que talvez tivesse compromissos importantes. A mesma desculpa, com outra roupa. O olhar dela permaneceu calmo. Mas por dentro, cada resposta negativa era anotada mentalmente. Ele não estava apenas traindo. Estava dividindo a agenda. Calculando o tempo. Equilibrando mentiras. Na madrugada, enquanto ele dormia profundamente, Débora pegou seu próprio celular e começou a pesquisar discretamente sobre registros de hotéis, reservas e até localização compartilhada. Não para confrontar agora, mas para construir algo sólido. Ela não queria explosão emocional. Queria certeza. Queria provas.
Queria entender a dimensão do que estava enfrentando. E, pela primeira vez desde que as flores chegaram, ela não chorou antes de dormir. Daniela acreditava que estava no controle. Fernando acreditava que estava protegido. Mas a mulher que começou o dia dos namorados despedaçada agora começava a agir em silêncio. E silêncio estratégico é o tipo mais perigoso de todos. No dia seguinte, enquanto Fernando estava no trabalho, Débora tomou uma decisão que nunca imaginou precisar tomar. Abriu o computador e acessou o e-mail dele. Não foi fácil. Ela tremia, não por culpa, mas pelo medo de confirmar o que já estava quase evidente. Foram poucos minutos até encontrar algo que mudou completamente a dimensão da história. Uma reserva antiga. Um hotel na Serra. 2 dias completos. A data não era recente. Era de 8 meses atrás. O detalhe que fez o coração dela despencar foi o motivo da viagem que Fernando havia dado naquela semana. Ele tinha dito que estava acompanhando o pai em exames médicos. Débora fechou os olhos por alguns segundos. A traição não era nova. Não era passageira. Não era impulsiva. Era construída sobre mentiras que envolviam até doença da própria família. Ela começou a vasculhar mais fundo. Outras reservas. Restaurantes repetidos. Um padrão mensal quase perfeito. Como se houvesse um calendário secreto dividido entre 2 mulheres que não sabiam o que realmente estavam dividindo. E então encontrou algo que a fez prender a respiração. Uma transferência bancária recorrente para uma conta com o nome completo. Daniela Monteiro. Não era apenas encontros. Era suporte financeiro. O peito de Débora apertou com força. Ela sentiu o peso de anos dedicados àquele casamento. De planos adiados. De sonhos colocados em segundo plano. Enquanto isso, Fernando financiava outra história paralela com a mesma naturalidade com que tomava café pela manhã. Ela deixou as lágrimas escorrerem dessa vez. Não eram lágrimas histéricas. Eram lágrimas silenciosas de quem percebe que viveu uma ilusão confortável demais para questionar. Mas, junto com a dor, veio algo diferente. Um tipo de clareza fria. Se Daniela sabia que ele era casado, então aquela transferência não era apenas romance. Era investimento em uma rivalidade. E Débora finalmente entendeu que não estava enfrentando apenas uma amante apaixonada. Estava enfrentando uma mulher que queria ocupar o lugar dela. Naquela tarde, enquanto Débora tentava organizar os pensamentos e fingir normalidade diante do mundo, o telefone tocou. Não era mensagem. Não era notificação. Era ligação. Número desconhecido. O coração dela acelerou antes mesmo de atender. Ela deixou tocar até quase cair. Atendeu no último segundo. Do outro lado, silêncio. Um silêncio proposital, pesado, quase divertido. Então uma voz feminina, suave demais para ser inocente, falou apenas uma frase. Eu imaginei que você teria coragem de atender. O ar ficou denso. Débora não respondeu imediatamente. Reconheceu o timbre sem precisar de apresentação. Daniela não queria apenas provocar pelas redes. Ela queria ouvir a respiração da esposa. Queria medir o impacto ao vivo. Você poderia ter escolhido qualquer dia, Daniela continuou, com uma calma estudada. Mas eu achei que o dia dos namorados seria mais simbólico. Cada palavra era escolhida para ferir. Não havia gritos. Não havia insultos. Apenas a segurança cruel de quem acredita que já venceu. Débora sentiu as mãos gelarem, mas sua voz saiu surpreendentemente estável. Perguntou apenas uma coisa. Ele prometeu que deixaria tudo por você. O silêncio do outro lado durou um segundo a mais do que deveria. Daniela riu baixo. Não era riso nervoso. Era riso confiante. Ele já deixou. Débora. Você só ainda não percebeu. Aquela frase foi como uma lâmina fina atravessando devagar. Mas algo mudou naquele instante. Pela primeira vez, Débora ouviu não apenas arrogância, mas expectativa. Daniela queria reação. Queria choro.
Queria imploração. Queria sentir superioridade. Em vez disso, Débora respirou fundo e disse apenas que esperava que Daniela soubesse exatamente com quem estava lidando. E desligou antes que a outra pudesse responder. Ao colocar o telefone sobre a mesa, o corpo dela tremia. A dor ainda estava ali, forte, crua, quase insuportável. Mas, pela primeira vez desde que as flores chegaram, Daniela também tinha sentido algo. Não foi medo. Ainda não. Mas foi incerteza. E incerteza é a primeira rachadura no controle de alguém que acredita que está vencendo. Depois da ligação, Débora não desmoronou. Pelo menos não como Daniela esperava. Ela sentou à mesa, abriu novamente os comprovantes de transferência e começou a analisar datas, valores, horários. Não era apenas dinheiro. Era frequência. Era padrão. Foi então que percebeu algo que fez o coração bater diferente. As transferências haviam diminuído nos últimos 2 meses. O valor era menor. As datas menos regulares. Aquilo não combinava com a segurança que Daniela demonstrava ao telefone. Débora voltou às redes sociais da amante. As fotos continuavam luxuosas, mas havia pequenas mudanças. Menos restaurantes sofisticados. Menos viagens marcadas. Mais frases enigmáticas. Nem tudo é o que parece. Promessas precisam ser cumpridas. O ar pareceu clarear dentro da mente dela. Daniela estava confiante demais para quem estava recebendo menos atenção financeira. Ou talvez estivesse irritada. Talvez estivesse sendo enganada também. Ela lembrou da frase dita na ligação. Ele já deixou. Mas Fernando continuava dormindo ao lado dela todas as noites. Continuava mantendo a rotina. Continuava dividindo a mesma casa, os mesmos planos aparentes. Naquela noite, enquanto Fernando tomava banho, o celular dele vibrou sobre a cama. Pela primeira vez, não estava virado para baixo. Uma notificação apareceu na tela bloqueada. Precisamos conversar. Você prometeu. Assinado por Daniela. O estômago de Débora se contraiu. Aquilo não era mensagem de mulher segura. Era mensagem de cobrança. De expectativa frustrada. De algo que não estava acontecendo no tempo prometido. Ela sentiu uma pontada estranha. Não era alívio. Não era satisfação. Era percepção. Fernando estava mentindo para as duas. Alimentando ilusões paralelas. Fazendo promessas diferentes para cada lado. E, pela primeira vez, Débora não se sentiu apenas vítima. Sentiu-se espectadora privilegiada de uma mentira que estava prestes a desmoronar. Daniela achava que tinha o controle. Fernando achava que estava administrando 2 verdades. Mas ninguém percebia que Débora agora tinha algo mais poderoso do que desespero. Ela tinha informação. E informação muda completamente o jogo. Débora passou a manhã inteira olhando para o endereço do escritório onde Daniela trabalhava. Não era difícil encontrar. O perfil profissional estava exposto, elegante, seguro, como se não houvesse nada a esconder. Aquilo quase a fez rir. Daniela gostava de provocar, mas não se escondia. Ela se arrumou com calma. Nada chamativo. Nada dramático. Escolheu um vestido discreto, maquiagem leve, postura firme. Não queria parecer esposa traída. Queria parecer mulher que sabe exatamente onde está pisando. Quando entrou no prédio comercial, o coração disparava tão forte que ela teve medo de que todos ao redor pudessem ouvir. Mas o rosto permaneceu sereno. Na recepção, pediu para falar com Daniela como se fosse apenas mais uma cliente. Alguns minutos depois, a porta do elevador se abriu. E ali estava ela. Mais baixa do que Débora imaginava. Mais jovem também. Cabelo impecável, salto alto, olhar confiante demais. Por um segundo, as duas apenas se observaram. Daniela sorriu primeiro. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Como se já esperasse aquele encontro desde o envio do buquê. Eu imaginei que você viria,
disse com voz controlada. Débora sentiu o estômago revirar, mas sustentou o olhar. Não havia espaço para lágrimas ali. Eu precisava ver quem achou que poderia brincar com a minha vida, respondeu com firmeza. Daniela inclinou levemente a cabeça, quase divertida. Eu não brinquei com nada, Débora. Ele me prometeu um futuro. Eu apenas quis acelerar a verdade. A frase ecoou como um estalo. Prometeu um futuro. Não era apenas caso. Era projeto. Era plano. E, naquele instante, Débora percebeu que estava diante de uma mulher que acreditava, de verdade, que estava conquistando algo legítimo. Mas Daniela ainda não sabia o que Débora já sabia. Não sabia das transferências reduzidas. Não sabia das mensagens de cobrança. Não sabia que Fernando estava alimentando mentiras diferentes para cada uma. E, enquanto as duas se encaravam naquele corredor elegante, uma certeza começou a crescer dentro de Débora. Aquela guerra não era entre elas. Era contra o homem que estava usando as duas como peças no próprio jogo. E a próxima jogada poderia mudar tudo. O silêncio entre as duas durou segundos longos demais. Pessoas passavam pelo corredor sem imaginar que ali, diante delas, duas mulheres dividiam a mesma mentira. Daniela cruzou os braços, mantendo a postura de quem acredita estar à frente no jogo. Ele já falou sobre o divórcio, não falou? A pergunta veio como provocação, mas também como teste. Débora inclinou levemente o rosto. Observou cada microexpressão no olhar de Daniela. Ali não havia apenas arrogância. Havia expectativa. Ele falou sobre muitas coisas. Débora respondeu com calma controlada. Inclusive sobre viagens. Sobre promessas. Sobre dinheiro. Por um segundo, quase imperceptível, o sorriso de Daniela vacilou. Débora continuou, agora com a voz firme. Você sabia que as transferências diminuíram nos últimos 2 meses? O silêncio que se seguiu não foi teatral. Foi real. Daniela piscou uma vez. Depois 2. Tentou recompor o sorriso. Problemas temporários. Respondeu rápido demais. Mas Débora já tinha percebido. A confiança não era tão sólida quanto parecia. Ele prometeu que deixaria tudo por você. Débora disse devagar. Mas continua dormindo ao meu lado todas as noites. Dessa vez, Daniela não respondeu imediatamente. O ar entre elas mudou. A guerra não era mais provocação. Era revelação. E, pela primeira vez desde o buquê, não foi Débora quem sentiu o chão ceder. Foi Daniela. Daniela respirou fundo, como se precisasse reorganizar o próprio discurso. O sorriso voltou ao rosto, mas já não tinha o mesmo brilho seguro de antes. Ele está organizando as coisas, disse com firmeza forçada. Você sabe como divórcios são complicados. Débora observou cada palavra como quem escuta uma versão mal ensaiada de uma história que já conhece. Complicados, repetiu com suavidade. Engraçado, porque ele nunca mencionou essa complicação para mim. A tensão ficou espessa no ar. Daniela deu um passo mais próximo, diminuindo a distância entre elas. Talvez ele esteja esperando o momento certo para contar. Talvez ele esteja protegendo você. Protegendo. A palavra quase arrancou uma risada amarga de Débora. Ou talvez esteja protegendo a si mesmo, respondeu. Daniela desviou o olhar por um instante. Foi rápido, mas suficiente. Débora percebeu algo ali. Não era apenas insegurança. Era dúvida. Ele disse que vocês já estavam praticamente separados, Daniela falou, agora com menos arrogância e mais necessidade de confirmar algo. Que o casamento de vocês acabou faz tempo. Débora sentiu o coração apertar, mas não demonstrou. Então por que ele ainda usa a aliança quando está comigo? Perguntou em tom quase casual. Daniela ficou imóvel. Aquela informação claramente não estava no roteiro dela. O silêncio agora era diferente. Não era duelo de ego. Era descoberta desconfortável. E, naquele instante, pela primeira vez,
Daniela percebeu que talvez não fosse a única escolhida, mas apenas mais uma história contada de forma conveniente. Débora manteve o olhar firme em Daniela por alguns segundos que pareceram longos demais. Não havia mais lágrimas nos olhos dela. Havia cálculo. Havia raciocínio frio. E isso desconcertava muito mais do que qualquer escândalo. Eu acho curioso, Débora começou com voz controlada, que um homem que promete abandonar tudo ainda não tenha dado nenhum passo concreto. Ela inclinou levemente a cabeça. Você já viu algum documento? Algum advogado? Alguma conversa real sobre separação? Daniela abriu a boca para responder, mas não respondeu de imediato. A hesitação foi sutil, mas ali estava. Uma fração de segundo que dizia mais do que qualquer frase poderia dizer. Ele disse que está organizando as finanças. Daniela insistiu, mas agora sua voz tinha menos segurança e mais necessidade de convencer a si mesma. Débora respirou fundo. Aquela era a hora de arriscar. Então vamos fazer o seguinte, disse com calma inesperada. Vamos testar. Daniela franziu a testa. Testar o quê? Vamos ligar para ele agora. No Viva Voz. Você pergunta sobre o divórcio. Pergunta quando ele vai assumir vocês dois. Eu fico aqui, quieta. O silêncio que caiu entre elas foi pesado. Daniela piscou, surpresa. Aquilo não estava nos planos dela. Ela esperava confronto emocional, não estratégia. Você não tem coragem, Daniela provocou, tentando recuperar o controle. Débora tirou o celular da bolsa, desbloqueou com movimentos firmes e estendeu na direção dela. Tenho. Naquele momento, pela primeira vez desde que enviou o buquê, Daniela sentiu algo diferente de superioridade. Ela sentiu risco. E quando o risco aparece, a verdade nunca demora muito para surgir. Daniela ficou alguns segundos olhando para o celular estendido na direção dela. O corredor parecia menor, o ar mais pesado. Aquela não era a cena que ela havia imaginado quando enviou o buquê. Ela queria ver Débora desmoronar, não conduzir o jogo. Coloca no Viva Voz, Daniela disse, tentando parecer firme. Mas a leve tensão na voz já denunciava que algo não estava tão sólido quanto antes. Débora digitou o número de Fernando com precisão quase cirúrgica. O telefone começou a chamar. Cada toque parecia ecoar no silêncio entre as duas mulheres. 1, 2, 3. No quarto toque, ele atendeu. A voz dele soou normal demais. Amor, estou entrando em uma reunião agora. Posso te ligar depois? Amor. A palavra atravessou Daniela como uma lâmina invisível. Débora não disse nada. Apenas fez um gesto com os olhos para que Daniela falasse. Daniela respirou fundo e tomou o telefone nas mãos. Fernando, precisamos falar sobre o divórcio. Você disse que já estava resolvendo. O silêncio do outro lado foi imediato. Não era hesitação breve. Era paralisação. Daniela, por que você está com o telefone da Débora? A voz dele perdeu o controle em segundos. Agora não havia mais máscara. Não havia mais jogo sutil. Só confusão. Débora observava sem piscar. Cada sílaba era revelação. Eu achei que vocês já estavam praticamente separados. Daniela pressionou, a voz começando a tremer. Você disse que era questão de tempo. Fernando engoliu seco. Isso não é o que você está pensando. Mas era exatamente o que as duas estavam começando a entender. Ele não estava escolhendo nenhuma. Ele estava apenas mantendo as duas. E naquele instante, a guerra deixou de ser entre esposa e amante. Virou algo muito maior. O silêncio após a frase de Fernando foi mais revelador do que qualquer explicação que ele pudesse tentar inventar. Do outro lado da linha, dava para ouvir a respiração dele acelerar. Ele estava tentando ganhar tempo. Tentando reorganizar uma história que já tinha versões demais. Débora, eu posso explicar. Ele começou, agora com a voz menos segura. Isso não é o que parece. Daniela fechou os olhos por um segundo.
Aquela era exatamente a mesma frase que ele usava com ela quando adiava decisões. Então o que é, Fernando? Ela pressionou. Você disse que o casamento já tinha acabado. Eu disse que estava complicado. Ele corrigiu rapidamente. Eu nunca falei que estava tudo resolvido. Débora sentiu algo diferente da dor naquele momento. Não era satisfação. Era clareza. Ele estava adaptando a verdade conforme o público, ajustando promessas conforme a plateia. Você me prometeu que ia assumir a gente depois do Dia dos Namorados, Daniela disse, agora sem conseguir esconder a frustração. Foi por isso que eu enviei as flores. O silêncio que veio depois foi absoluto. Fernando tinha sido exposto. Não por gritos. Não por escândalo. Mas pela própria incoerência. Débora tomou o telefone com calma. Você prometeu um futuro para ela. E manteve um presente comigo. Impressionante como consegue dividir o mesmo coração em duas mentiras. Ele tentou falar novamente, mas a segurança tinha desaparecido da voz. E ali, pela primeira vez, não foi Débora quem se sentiu substituída. Foi Daniela quem percebeu que talvez nunca tivesse sido escolhida. Se você está percebendo que essa história está longe de ser apenas uma traição comum, se inscreva agora porque a próxima decisão vai mudar completamente o rumo de tudo. Quando a ligação terminou, o silêncio entre Débora e Daniela não era mais hostil. Era pesado. Real. As duas tinham acabado de ouvir a mesma versão desmontada da mesma mentira. Daniela foi a primeira a se afastar um passo. O salto alto ecoou no chão do corredor, mas já não havia a mesma firmeza no som. Ele disse que vocês estavam emocionalmente distantes, murmurou, quase para si mesma. Débora respirou fundo. E para mim ele disse que estava sobrecarregado de trabalho. As duas trocaram um olhar diferente agora. Não era disputa. Era reconhecimento desconfortável. Daniela passou a mão pelos cabelos, tentando reorganizar o que acreditava ser verdade. Ele me mostrou conversas suas frias, mensagens curtas. Disse que você já não se importava. Débora sentiu o estômago revirar. Ele apagou o resto. A realidade começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. Fernando havia editado versões, mostrado trechos, criado narrativas convenientes. Daniela parecia mais jovem naquele momento, não pela idade, mas pela expressão. A arrogância havia dado lugar à dúvida. Eu achei que estava lutando por algo real, ela confessou. Débora segurou a própria dor para responder com honestidade. Eu achei que estava defendendo algo verdadeiro. Nenhuma das duas estava totalmente inocente. Daniela sabia que ele era casado, mas agora percebia que também tinha sido alimentada por promessas estratégicas. E ali, pela primeira vez desde o buquê, a guerra deixou de ser uma competição. Virou um problema em comum. E quando duas mulheres percebem que estão enfrentando o mesmo manipulador, a dinâmica muda completamente. Daniela encostou na parede do corredor, como se precisasse de apoio físico para sustentar o peso do que acabará de descobrir. A segurança com que enviou o buquê já não fazia tanto sentido. Se ele estava mentindo para Débora, estava mentindo para ela também. Débora observou aquela mudança com atenção. Ainda doía. Ainda havia mágoa. Daniela sabia que ele era casado. Sabia que existia uma esposa. Mas, agora, havia algo diferente no ar. Uma percepção desconfortável de que nenhuma das duas tinha a verdade completa. Ele disse que ia oficializar nosso relacionamento depois de resolver questões financeiras. Daniela murmurou. Disse que precisava manter estabilidade até finalizar alguns investimentos. Débora quase sorriu, mas não por humor. Investimentos, como as transferências mensais. Daniela levantou o olhar rapidamente. Aquela informação claramente não tinha sido mencionada por ele. Ele falou que era temporário, que precisava me ajudar até a gente ficar junto. Débora respirou fundo. Ali estava o padrão. Ele prometia futuro para uma e estabilidade para outra.
Alimentava carência de um lado e esperança do outro. Você já viu o extrato real da conta dele? Débora perguntou, com calma calculada. Daniela hesitou. Não. Eu vi. O silêncio caiu outra vez. Não era mais confronto. Era alinhamento. Ele não está organizando divórcio nenhum, Débora continuou. Ele está organizando tempo. Está esperando quem cede primeiro. Daniela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa. E se nenhuma de nós ceder? A frase pairou no ar como uma faísca prestes a virar incêndio. Débora sentiu algo se alinhar dentro dela. Não era amizade. Não era perdão. Era estratégia. Então ele vai ter que escolher, sem controle e sem roteiro. Pela primeira vez, as duas estavam olhando na mesma direção. E Fernando ainda não fazia ideia de que o jogo tinha virado. Daniela respirou fundo, ainda assimilando tudo. Se a gente simplesmente confrontar de novo, ele vai negar, vai virar a história, vai nos colocar uma contra a outra. A voz dela já não tinha arrogância. Tinha lucidez. Débora concordou com um leve movimento de cabeça. Ela conhecia Fernando o suficiente para saber que ele era hábil com palavras. Sabia como inverter culpa. Sabia como se fazer de vítima. Sabia como usar fragilidade como desculpa. Então não vamos confrontar, Débora disse com firmeza inesperada. Daniela franziu a testa. Então o que você sugere? Débora olhou para o celular ainda em sua mão. Vamos dar exatamente o que ele quer, por alguns dias. Silêncio. Vamos fingir que acreditamos. Você continua como se estivesse tudo normal. Eu também. Sem cobranças. Sem pressão. Daniela começou a entender. E ele vai relaxar. Exato, Débora confirmou. E quando ele relaxa, ele erra. As duas se encararam. Não havia amizade ali, mas havia inteligência compartilhada. Eu tenho acesso a algumas coisas que ele não imagina, Débora acrescentou. E você tem informações que eu não tenho. Daniela hesitou por um instante. Ainda era difícil aceitar que estava se aliando à esposa do homem que queria conquistar. Mas a alternativa era continuar sendo manipulada. E quando a gente tiver tudo? Daniela perguntou. Débora sustentou o olhar, agora firme, quase fria. Quando a gente tiver tudo, ele não vai ter nenhuma versão possível para contar. Naquele momento, uma coisa ficou clara. Fernando acreditava que controlava duas mulheres emocionalmente fragilizadas. Mas ele não imaginava que estava prestes a enfrentar duas mulheres conscientes. E consciência é o pior inimigo de um manipulador. Nos dias seguintes, tudo parecia normal demais. Débora voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Preparava o jantar. Perguntava sobre o trabalho. Sorria com suavidade. Fernando, aos poucos, começou a relaxar. A tensão da ligação parecia ter sido engolida pela rotina. Daniela também manteve o papel. Respondeu mensagens com leveza. Não tocou no assunto divórcio. Não cobrou decisões. Fernando voltou a usar o tom confiante com ela. Promessas sutis. Planos vagos para o futuro próximo. Ele acreditava que tinha retomado o controle. Mas não percebeu que agora cada palavra era observada. Débora começou a compartilhar discretamente com Daniela prints de conversas. Horários. Desculpas repetidas. Frases idênticas enviadas para ambas, com pequenas adaptações. Ele me disse que estava cansado da pressão no trabalho. Daniela enviou em uma mensagem. Débora respondeu com uma captura de tela enviada minutos antes. Para mim, ele disse que estava cansado da sua cobrança. O padrão estava claro. Fernando não estava apenas dividindo tempo. Estava dividindo versões. E então veio o erro. Numa sexta-feira à noite, ele enviou a Daniela uma mensagem que deveria ter ido para Débora. Amor, já estou subindo.
Fiz sua sobremesa favorita. O silêncio que seguiu naquela conversa foi diferente. Daniela não respondeu imediatamente. Ela tirou o print e enviou para Débora. Naquele momento, não era mais suspeita. Era prova concreta. Fernando tinha confundido os roteiros. E quando o manipulador confunde as versões, a queda começa. Quando Débora recebeu o print da mensagem enviada por engano, ela não chorou, não tremeu, não sentiu o estômago revirar como antes. Ela apenas respirou fundo e sentiu algo diferente: controle. Fernando tinha acabado de provar que não era apenas mentiroso. Era descuidado quando acreditava estar confortável. Daniela digitou primeiro: ele está comigo agora. Débora leu a mensagem 2 vezes. O coração acelerou, mas a mente permaneceu fria. Então vamos usar isso. As duas passaram os próximos minutos coordenando algo que Fernando jamais imaginaria. Daniela sugeriu que ele passasse o fim de semana inteiro com ela. Sem interrupções. Sem desculpas. Ela queria conversar sobre o futuro. Enquanto isso, Débora fez algo silencioso e decisivo. Entrou na conta conjunta do banco. Começou a revisar contratos. Transferiu discretamente valores que eram exclusivamente dela para uma conta separada. Não era vingança impulsiva. Era autoproteção. Fernando estava distraído demais tentando administrar 2 realidades para perceber que estava perdendo o que realmente importava. Naquela noite, enquanto ele acreditava estar vivendo mais uma de suas versões paralelas, as 2 mulheres que ele subestimou estavam alinhando os últimos detalhes. E a próxima etapa não envolveria confronto no corredor. Envolveria exposição. E quando exposição vem acompanhada de provas, não há discurso que salve. No sábado de manhã, Fernando acordou no apartamento de Daniela com uma sensação estranha. Não era culpa. Não era arrependimento. Era uma leve inquietação que ele não sabia nomear. Talvez fosse o silêncio diferente de Débora na noite anterior. Talvez fosse a ausência de cobranças. Daniela estava carinhosa demais. Atenta demais. Preparou café, fez perguntas sobre investimentos, sobre planos de longo prazo, sobre divisão de bens. Perguntas que pareciam inocentes, mas eram específicas demais. Ele respondeu com a mesma confiança ensaiada de sempre. Disse que estava organizando tudo, que o divórcio exigia tempo, que precisava proteger patrimônio, que estava pensando no futuro dos 2. Daniela sorria enquanto ouvia, mas, por dentro, anotava mentalmente cada promessa. Ao mesmo tempo, Débora estava em casa revisando documentos. Descobriu aplicações que desconhecia. Investimentos feitos nos últimos meses. Movimentações financeiras que coincidiam com viagens e reservas. Ela não se desesperou. Ela fotografou, arquivou, organizou. Na tarde daquele mesmo dia, Daniela enviou a Débora um áudio discreto. Fernando estava no banho. No áudio, ele dizia claramente que já não amava a esposa, que estava apenas resolvendo detalhes. Era a peça que faltava. Não apenas traição. Não apenas mentira. Mas declaração explícita. Fernando ainda acreditava que estava conduzindo 2 histórias paralelas. Mas, sem perceber, estava fornecendo material para a própria queda. E quando alguém constrói a própria armadilha, a queda costuma ser muito mais dura. Naquela noite, enquanto Fernando ainda estava com Daniela, convencido de que estava vivendo um fim de semana seguro, Débora sentou-se à mesa da sala com todos os documentos espalhados diante dela. Prints, áudios, extratos, transferências, mensagens contraditórias. Ela não estava tremendo. Não estava chorando. Estava pensando. Durante anos, ela havia sido a mulher compreensiva, a que esperava, a que acreditava, a que dava o benefício da dúvida. Agora, pela primeira vez, ela estava sendo estratégica. O áudio enviado por Daniela ecoava na mente dela. Eu já não amo a Débora,
Estou só resolvendo detalhes. Detalhes. Ela repetiu mentalmente aquela palavra como se estivesse testando o peso dela. Não era apenas traição. Era desrespeito calculado. Era manutenção de aparência enquanto construía outra história. Débora respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Ela não faria escândalo. Não confrontaria na frente de ninguém. Ela faria algo muito mais eficaz. Ela organizaria um jantar. Um jantar especial. Na casa deles. Na segunda-feira à noite. E convidaria Daniela. Sem que Fernando soubesse. Não seria gritaria. Seria exposição. E quando a verdade é exposta sem histeria, ela pesa muito mais. Fernando ainda acreditava que estava administrando versões. Mas estava prestes a entrar em um cenário onde nenhuma versão sobreviveria. Na segunda-feira pela manhã, Débora acordou antes do despertador. O silêncio da casa parecia diferente. Não havia mais aquela sensação de desespero que a acompanhou nos primeiros dias. Havia foco. Ela enviou uma mensagem curta para Daniela. Hoje, às 20 horas. Na minha casa. A resposta demorou alguns minutos. Ele sabe? Não. A palavra ficou no ar como um aviso. Durante o dia, Débora agiu com naturalidade impecável. Ligou para Fernando no horário habitual. Perguntou se ele chegaria no horário para o jantar especial de Dia dos Namorados que havia sido adiado. Ele pareceu surpreso, mas satisfeito. Talvez tivesse interpretado aquilo como reconciliação. Claro. Amor. Estarei aí às 20 horas, respondeu com segurança renovada. Daniela também recebeu mensagem dele naquela tarde. Sinto sua falta. Precisamos conversar sobre a gente. Ela respondeu apenas com um coração. Nada de cobrança. Nada de tensão. Fernando sentiu o conforto voltar. Duas mulheres aparentemente tranquilas. Nenhuma exigência. Nenhuma pressão. Era exatamente o ambiente que ele precisava para continuar mentindo. Às 18 horas, Débora começou a arrumar a mesa. Usou as taças que ganharam no casamento. A louça especial guardada para ocasiões importantes. Velas discretas. Nada exagerado. Nada teatral. Ela não estava preparando um jantar romântico. Estava preparando um cenário. Às 19h45, Daniela estacionou o carro a 2 ruas de distância. Fernando ainda não fazia ideia. E quando o relógio marcasse 20h, o homem que acreditava controlar tudo entraria na própria armadilha. Às 19h59, Fernando estacionou o carro na garagem como fazia todos os dias. Assoviava baixo. Trazia uma garrafa de vinho na mão. Talvez acreditasse que aquele jantar seria o começo de uma reorganização conveniente da própria narrativa. Ele entrou em casa e encontrou a mesa posta. Velas acesas. Taças alinhadas. Débora estava elegante, serena demais. O sorriso dela não era de reconciliação. Era de certeza. Você está linda, ele disse, aproximando-se para beijá-la. Ela sustentou o olhar e respondeu apenas com um leve agradecimento. 20 horas em ponto. A campainha tocou. Fernando franziu a testa. Você convidou alguém? Débora pegou a taça com calma. Convidei. Ele caminhou até a porta ainda confuso. Abriu. E o mundo pareceu parar por um segundo. Daniela estava ali. Vestido discreto. Olhar firme. Nenhum sorriso. Fernando empalideceu. A garrafa quase escorregou da mão. Que brincadeira é essa? Ele perguntou, a voz já falhando. Débora se levantou da mesa, caminhando devagar até ficar entre os dois. Não é brincadeira. É transparência. O silêncio ficou pesado como chumbo. Fernando tentou falar. Tentou organizar palavras. Tentou construir uma explicação rápida. Mas nenhuma versão possível encaixava naquele cenário. Daniela entrou na casa sem pedir permissão.
Parou ao lado da mesa posta. 3 taças. 3 lugares. 3 verdades que agora ocupavam o mesmo espaço. E, pela primeira vez, Fernando não tinha roteiro. Fernando fechou a porta devagar, como se isso pudesse diminuir o impacto da cena. Os olhos iam de Débora para Daniela e voltavam para Débora, procurando alguma brecha, algum sinal de que aquilo ainda podia ser revertido. Isso é loucura, ele começou, passando a mão pelos cabelos. Vocês duas estão distorcendo tudo. Débora não levantou a voz. Não precisou. Sente, Fernando. O tom calmo foi mais desestabilizador do que qualquer grito. Daniela puxou a cadeira primeiro e se sentou. Não havia mais arrogância nela. Havia expectativa fria. Ela queria ouvir qual versão ele escolheria agora. Fernando permaneceu em pé por alguns segundos, depois cedeu e se sentou também. O som da cadeira arrastando no chão pareceu ecoar como sentença. Débora pegou o celular e colocou sobre a mesa. Primeiro, o print da mensagem enviada por engano. Depois, as transferências bancárias. Depois, o áudio onde ele dizia que já não a amava. O silêncio ficou sufocante. Fernando abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Ele olhou para Daniela. Você gravou aquilo? Ela sustentou o olhar. Você disse. Ele virou para Débora. Eu posso explicar. Mas explicar exige coerência. E coerência não sobrevive quando duas versões colidem na mesma mesa. Pela primeira vez, Fernando percebeu que não estava sendo confrontado por emoção. Estava sendo confrontado por provas. E provas não discutem. Fernando respirou fundo e, como se tivesse ensaiado aquela reação por anos, mudou completamente a postura. Endireitou o corpo, cruzou os braços e adotou um tom defensivo. Vocês invadiram minha privacidade, disse, tentando parecer indignado. Isso é absurdo. Débora quase sorriu. Aquela era a estratégia previsível. Desviar o foco. Transformar-se em vítima. Privacidade. Ela repetiu com calma. Você chama de privacidade manter duas mulheres em histórias diferentes? Daniela observava em silêncio, absorvendo cada movimento dele. Agora era mais fácil enxergar o padrão. A forma como ele tentava diminuir a gravidade. Como evitava responder diretamente às perguntas. Eu nunca prometi nada definitivo, ele insistiu, olhando para Daniela. Você sabia que eu era casado. A frase foi como um tapa seco no ar. Daniela ficou imóvel por um segundo. Aquela não era a versão que ele usava quando estavam sozinhos. Sozinho, ele dizia que estava preso, que era infeliz, que precisava de tempo. Agora, diante da esposa, ele a transformava em cúmplice consciente. Débora inclinou a cabeça levemente. Interessante, disse, olhando para Daniela. Ontem você era o futuro dele. Hoje você é só alguém que sabia. Fernando percebeu o erro tarde demais. Ele virou para Débora, tentando recuperar terreno. Você também tem culpa nisso. Você se afastou. Você ficou fria. A velha tática. Transferir responsabilidade. Mas dessa vez não havia lágrimas. Débora respirou fundo. Eu fiquei fria depois que comecei a sentir que você já não estava inteiro aqui. E você usou essa distância como desculpa para mentir. O silêncio voltou a dominar a sala. Fernando estava ficando sem ângulos. Sem narrativa. Sem versão conveniente. E, quando o manipulador perde o controle da história, resta apenas a verdade nua. Fernando olhou de uma para outra como se ainda procurasse uma brecha invisível. Mas não havia mais espaço para discurso. As provas estavam na mesa. As versões tinham se chocado. O controle tinha evaporado. Então o que vocês querem? Ele perguntou, finalmente sem arrogância. A voz já não era firme. Era cansada. Débora respirou fundo antes de responder. Ela sentiu o peso de anos naquele instante.
Não era apenas sobre traição. Era sobre desrespeito contínuo. Sobre ter sido mantida como segurança enquanto ele construía outra narrativa. Eu não quero mais nada que envolva mentira, ela disse com clareza. E não quero um homem que precise de duas mulheres para sustentar o próprio ego. Daniela manteve o olhar fixo na mesa por alguns segundos. Depois levantou o rosto e falou algo que nem ela mesma esperava dizer. Eu não quero alguém que precise me esconder. Fernando tentou falar novamente, mas a autoridade tinha ido embora. Não havia mais como dividir discurso. Débora levantou-se da cadeira. Não com raiva. Não com drama. Apenas com decisão. Eu já organizei tudo o que precisava organizar, disse, olhando diretamente para ele. Financeiramente. Legalmente. Emocionalmente. A frase caiu como sentença. Ele piscou, surpreso. O que você está dizendo? Ela sustentou o olhar. Estou dizendo que você não precisa mais escolher. Eu já escolhi por mim. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos. Porque, quando uma mulher deixa de implorar e começa a decidir, a dinâmica muda para sempre. Fernando ficou claro demais. Não de vergonha, de choque. Ele sempre acreditou que, no final, alguma das duas cederia. Que lágrimas apareceriam. Que alguém imploraria. Mas ali, diante dele, estavam duas mulheres que não pediam mais nada. Você não pode simplesmente terminar assim, ele disse, levantando-se abruptamente. Nós temos uma história. Débora o encarou com serenidade quase assustadora. Temos. E você a usou como escudo enquanto construía outra. Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. Pela primeira vez, a irritação começou a substituir a tentativa de controle. Vocês estão exagerando. Foi só um erro. Daniela soltou uma respiração curta. Erro é esquecer aniversário. Isso foi escolha. Fernando começou a andar pela sala, como se o movimento pudesse reorganizar a situação. Eu estava confuso. Eu precisava de tempo. Débora respondeu sem elevar o tom. Você teve meses. Ele virou-se para Daniela, tentando recuperar pelo menos um lado. Você sabia que eu era casado. Você entrou nisso. Daniela sustentou o olhar, agora firme. Eu entrei acreditando que você sairia. Você me prometeu. A sala ficou silenciosa outra vez. Fernando percebeu algo que nunca havia considerado. Ele não tinha mais plateia para manipular. Não havia mais mulher competindo pela atenção dele. Havia duas mulheres conscientes olhando para ele com clareza absoluta. E clareza é devastadora para quem vive diversões. Fernando parou no meio da sala, respirando pesado, como se tivesse corrido quilômetros tentando fugir de uma verdade que já estava diante dele. O rosto já não tinha charme, não tinha segurança. Tinha frustração. Vocês estão destruindo tudo por causa de um erro, ele insistiu, a última tentativa de reduzir o tamanho do que havia feito. Débora caminhou até a mesa e apagou as velas uma por uma. O gesto foi simbólico, calmo, definitivo. Não foi um erro, ela disse. Foi uma sequência de escolhas. Daniela levantou-se também. Olhou para Débora por um segundo. Não era amizade. Não era cumplicidade plena. Mas era respeito. Fernando percebeu algo naquele olhar trocado. Ele já não era o centro da equação. E agora? Ele perguntou, quase como se estivesse esperando instruções. Débora pegou uma pasta que estava sobre o aparador e colocou diante dele. Agora você vai conversar com meu advogado. O silêncio foi imediato. Ele abriu a pasta com mãos levemente trêmulas. Documentos organizados. Separação de bens. Extratos. Provas anexadas. Você já estava planejando isso? Ele perguntou, incrédulo. Débora sustentou o olhar. Eu comecei a planejar no dia em que recebi o buquê. A frase caiu como verdade absoluta.
Daniela deu um passo em direção à porta. Eu não quero mais fazer parte dessa história, disse com firmeza. Não desse jeito. Fernando olhou para as duas como se estivesse perdendo algo que nunca acreditou que poderia perder ao mesmo tempo. E talvez estivesse. Mas ainda restava o último movimento. E ele não seria dele. A porta se abriu com um leve som da fechadura girando. Daniela foi a primeira a sair. Não olhou para trás. Não porque não sentisse nada, mas porque finalmente havia entendido que não queria disputar restos de promessas. Fernando ficou parado no meio da sala, segurando a pasta com os documentos. Pela primeira vez desde o início daquela história, ele parecia pequeno, não derrotado por gritos, mas desmontado por decisões. Débora caminhou até a janela e abriu levemente a cortina. A noite estava silenciosa, curiosamente tranquila, como se o mundo não tivesse ideia de que ali dentro uma vida inteira estava sendo redefinida. Você vai se arrepender, ele disse, tentando recuperar algum controle. Ela virou-se devagar. Não havia ódio no olhar. Havia clareza. Eu já me arrependi tempo demais por você. O silêncio que se seguiu não era mais pesado. Era leve. Como se algo tivesse sido retirado do ambiente. Fernando tentou falar novamente, mas não encontrou argumento que sobrevivesse às provas, às escolhas, à serenidade dela. Débora caminhou até a porta e a abriu. Não empurrou. Não gritou. Apenas indicou o caminho. Ele hesitou por alguns segundos. Talvez esperando que ela voltasse atrás. Que cedesse. Que chorasse. Ela não chorou. Quando a porta se fechou, Débora encostou as costas nela por um instante. Não para desmoronar, mas para sentir. A dor ainda estava ali. Mas agora havia algo maior. Respeito por si mesma. Ela olhou para a mesa onde o jantar nunca aconteceu. 3 taças. 3 lugares. Uma verdade. O buquê que chegou para ferir acabou sendo o início da libertação. E, naquela noite, Débora entendeu algo que nenhuma das flores poderia ensinar. Não é a traição que destrói uma mulher. É continuar aceitando menos do que merece. E quando ela decide que merece mais, ninguém segura. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você já sentiu que precisava escolher a si mesma, se inscreva agora. Porque aqui nenhuma mulher caminha sozinha.